Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. O caminho que devo seguir, podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Adore ao Senhor, adore. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem. Ebalabalabaxê, leibalabaramanás. Ebalabarabalabachê, decandalamanai. Adore, 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 adore. Não perca a oportunidade, adore, adore, adore. O caminho que devo seguir, como te usar, como tu bem queres. Abra o meu coração. Estamos aqui para te adorar, Senhor, para te louvar e exaltar o teu santo nome, porque tu és Deus, tu és Senhor e Salvador. Cura-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, age em nós, age, entre em nosso coração e faz morada, entre em nosso coração e faz morada. Nos conduz, Senhor, à salvação, nos conduz à santidade, à retidão. Pai, queremos, Senhor Deus, neste momento render graças a Ti, Senhor, meu Deus, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Pai, dai-nos um coração agradecido, um coração, Senhor, que se quebranta diante da Tua majestade, que reconhece que Tu és, nós não somos, que todo poder e majestade está em Ti, Senhor, que nós somos apenas homens cegos, pobres e nus. Se não for a Tua graça, se não for a Tua presença, se não for a Tua essência em nós, nós não somos nada. Mas, Senhor, em Ti, Jesus, somos mais que vencedores. Em Ti, Jesus, Tu nos enche, nos capacita e nos reveste com autoridade. Em Ti, Senhor, Tu nos faz mais do que vencedores nesta terra. Em Ti, Senhor, Tu muda a nossa história. Em Ti, Senhor, meu Deus, somos chamados filhos de Deus. Em Ti, Senhor, somos chamados filhos da promessa. Em Ti, Senhor, somos chamados com um novo nome. Naquele dia e naquela hora, os nossos ouvidos ouvirão a Tua voz nos chamar com um nome único, um nome único. E eu saberei que és Tu, Senhor, me chamando a cada um dos meus irmãos para Te adorar, Senhor,
Queremos aprender mais de Ti, Te adorar, Te bendizer. Obrigado, Senhor, por Tu estares aqui nessa noite através da pessoa do Teu Espírito. Sinta a voz do Senhor, sinta o toque do Senhor, sinta a essência do Senhor, sinta o cheiro suave, o perfume suave do Senhor neste lugar. Sinta a essência do Senhor neste lugar. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te tocar. Abra o teu coração, rasgue o teu coração se necessário for, mas diga: Senhor, me toca. Senhor, me toca nesta noite. Eu quero sentir o Teu toque, Senhor. Eu quero que o Teu manto me envolva. Eu quero sentir o Teu manto sobre os meus ombros. Eu quero sentir o Teu calor, Senhor, sobre minha vida. Eu quero Te sentir, porque vim aqui neste lugar e não vou sair daqui da mesma maneira que entrei. Mas antes, Senhor, sairei daqui tocado por Ti, curado por Ti, liberto por Ti, com uma nova história em minhas mãos. Santo, bem suave, santo, santo. Enquanto o louvor adora desta maneira, diga a Deus: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, adore. Quanto mais você adora, as barreiras vão caindo. Quanto mais você adora, aquilo que te impede a tua vitória vai caindo ao chão. As enfermidades fogem, a miséria foge. Quando você adora, as dificuldades se tornam em soluções. Quando você adora, rebalabaxê, as muralhas vêm ao chão. Quando você adora, o Senhor dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. Quando você adora, o Senhor tira as escamas dos teus olhos e você começa a ver o exército do Senhor ao teu favor. Quando você adora, você vê e você reconhece que as tuas dificuldades, os teus problemas não são nada diante do Pai. Como é gostosa a tua presença, Pai. Usa-nos, usa-nos, usa-nos como Tu queres. Habita em nosso coração. Aleluia, 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 Jesus. Eu habito no meio dos louvores, diz o Senhor. Eu habito no meio dos louvores. O Senhor está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em verdade e em espírito, que deixam a religiosidade de lado e verdadeiramente abrem o coração e dizem: eu estou aqui para Te adorar, estou aqui para Te louvar. Aleluia. Amém, igreja? Amém? Máscara tem duas utilidades: serve para secar os olhos também. Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos, que a paz seja convosco. Eu me alegrei hoje à tarde, quando estava lá no balcão tomando café. Minha esposa diz assim, e ela falando sobre máscara, aí ela se lembrou: hoje não vai precisar ministrar com a máscara. Diz assim: realmente, tinha até esquecido disso. Que grande novidade, que bela notícia. Amém? Aleluia. Amados, domingo de manhã, como minha esposa falou, aquela linda morena ali, já há 30 anos vive. 30 não, há 30 anos de primeiro beijo, né?
há uns 28, 29 anos aí que está do meu lado. Domingo de manhã eu trouxe uma palavra em Gênesis 26 falando sobre Isaías e falando sobre a semente. Que a semente ela tem um peso, que a semente você já ofertou, então não se preocupe. O pastor não vai mandar você ofertar de novo, mas se você quiser, o seu filaço está lá. Se no final do culto Deus tocar no teu coração, você está livre. Interessante que Isaac, eu falei no domingo de manhã e o pastor me desafiou a trazer essa palavra e aquilo mais que Deus tinha colocado em meu coração para trazer para vocês. Isaac semeou naquela terra e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais do que ele semeou, porque o Senhor o abençoou, porque Deus o abençoava. Mas a semente ela tem um peso, como vocês já ouviram um pouco hoje, mas a semente ela tem um peso, a semente tem um sacrifício, a semente custa um valor. Então ela não é jogada de qualquer maneira, ou colocada de qualquer maneira, como você acabou de ouvir também a Sandra falando, pastora Sandra. Tem que ser feita uma cova, e eu falei ainda que usava, né, uma ferramenta, que nela já continha o adubo, já continha a semente, e a gente plantava, e era muito legal plantar e ver aquilo pequenininho, de repente se tornar aquela coisa verde maravilhosa, e depois você vê aquele espigo de milho, você vendo a panela de pressão funcionando, e depois você pegando e comendo aquele milho. Depois você vendo aquele milho secando, sendo debulhado e servindo para muitas coisas, e uma delas, criar as galinhas, e as galinhas produzem ovos, e ovos, aí vai uma coisa levando a outra. Mas eu falei que a semente ela tem um valor, e ela não deve ser lançada na terra de qualquer maneira. E a terra tem que ser uma terra boa. A casa do Pai é uma terra boa. A casa do nosso Pai é uma terra boa. Mas a semente não é lançada de qualquer maneira, ela tem que ser regada. E ela tem que ser, aleluia, cultivada, cuidada, para que ela venha produzir. O solo é preparado, tudo é preparado para a semente, para que produza fruto. Abra a palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 26. Eu vou começar com esse verso de Isaac, mas eu quero falar um pouquinho daquilo que Deus colocou em meu coração, que é algo que é mais importante do que a semente. Pastor, tem algo mais importante que a semente? Tem algo que é muito mais precioso que a semente. Gênesis 26, verso 12 diz assim: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes, porque o Senhor o abençoou. Verso 13: engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo até se tornar muito poderoso. E tinha possessões e rebanhos e de gado, e de muita gente ao seu serviço, de modo que os filisteus o invejaram. Amém? Pode fechar a tua palavra de Deus, pode fechar a tua Bíblia. Eu quero que você leia, porque nós vamos meditar um pouquinho sobre o capítulo 26, mas eu quero que você leia, continue lendo sobre esse texto. Abimeleque, Isaac chega nessa terra. Nós conhecemos um pouquinho da história de Isaac, mas eu vou me adiantar um pouco, porque eu quero chegar aonde realmente Deus colocou em meu coração. Isaac chega nessa terra, e Abimeleque dá uma direção para ele, um local para ele começar a sua vida. Isaac vai para aquela terra, começa a plantar, e começa a se tornar um homem poderoso, ao ponto dos filisteus terem inveja dele. Aonde você estiver, há uma promessa de Deus sobre sua vida, que você vai se tornar uma pessoa poderosa, porque eu sou filho de Abraão. Você é filho de Abraão?
A promessa que estava sobre Abraão está sobre a tua vida. Você vai entender isso. Então, onde eu estou, e se eu sou, e se eu reconheço que sou filho de Abraão, então eu tenho uma promessa de Deus sobre minha vida. E a palavra de Deus diz que Isaac vai fazer algo que é muito precioso. O que é isso? Quem já jejuou mais do que 3 dias, sabe que o nosso corpo não pode ficar sem uma coisa. O que o nosso corpo não pode ficar sem? Água. Você pode jejuar 40 dias sem comida, mas sem água, do 3º dia em diante, o teu corpo perece. Os teus rins precisam de água, teu estômago, teu corpo, porque nós somos feitos uma porcentagem muito alta de água, líquido. Nós não vivemos sem água. Isaac sabia disso, e o que Isaac faz? Se você olhar no capítulo 26 que nós lemos, você vai ver que ele manda cavar um poço. Mas não é cavar um poço. Meu pai Abraão cavou o poço, e nesse poço tinha água. Vamos até aquele poço. E aquele poço havia sido entulhado. Quem já reformou uma casa aqui? A minha casa vive em reforma. A minha esposa que diga, olha, coitada, até regalou os olhos já, né? Tem dia que ela quer me esganar, me matar, né? A última moda que eu inventei, coloquei piso na madeira. Até quando vai aguentar, não sei, mas tá lá. Quando vai aguentar, não sei, mas no final ela gostou, né? A reforma é muito pior que a construção. O Lucas está construindo. É tudo novo. Prepara o chão, prepara as colunas, começa a levantar a parede, reboca. Muito legal. Vai derrubar uma parede para você ver quanto poeira dá, quanta sujeira dá, quanto entulho dá, quanta mão de obra dá para tirar aquilo para depois começar a fazer realmente. Eu imagino um poço cheio de entulho, cheio de sujeira. Quanto trabalho deu para aqueles homens, servos de Isaac, cavarem o poço, porque eles precisavam de água. O ser humano não vive sem água. Uma terra sem água, ela não tem valor. Você pode ir lá para o interior, se você for comprar um terreno lá no interior, não tem água encanada. Tem terrenos muito baratos, mas porque não tem água potável. Um terreno sem água não tem valor, porque você não pode habitar nesse terreno, porque você vai depender de algum lugar que venha água para a tua vida. Contenderam contra ele, vieram contra Isaac, e aí ele sai, vai para o segundo poço, mesma situação. Amados, em nossa vida é uma luta constante. Você não pode desistir na primeira barreira que acontece na tua vida. As pessoas vêm, querem entulhar sobre você e desanimar você para que você não vença esta vida. O inimigo quer que você desista. O inimigo quer que você retroceda. O inimigo quer acabar com a tua vida. E ele vai querer entulhar os nossos poços da nossa vida, porque ele não quer que a gente venha encontrar água, ou que essa água se torne nossa. Isaac novamente começa a cavar o segundo poço, e novamente vem contra ele, e novamente a contenda. Isaac vai para outro lugar e cava um poço novamente, e não teve contenda.
E aí Isaac olha, então vamos trabalhar. Há espaço para crescermos. E o Senhor vai nos abençoar. Interessante que Isaac começa a crescer de tal maneira que Abimeleque novamente vem ter com ele. Os seus servos estão cavando o poço. E nesse processo, naquilo que está acontecendo, o Senhor vem e fala com Isaac. Isaac, quantas vezes Deus vem falar comigo e com você? Nós temos que parar um pouquinho para ouvir a voz de Deus. O nosso corre-corre do dia a dia, eu e você temos que parar para ouvir a voz de Deus. Verso 24 diz assim, verso 23: Depois subiu dali Abiar Seba, e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei e te multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. A promessa de Isaac não diz respeito a Isaac, mas diz respeito a Abraão. Por que eu disse que nós somos filhos de Abraão? Porque nós temos uma promessa aqui, contida nessa palavra. Quando eu aceitei Jesus, quando eu me tornei irmão de Cristo, e Ele se tornou Salvador da minha vida, eu tenho direitos, deveres, mas eu também tenho promessas que a palavra de Deus contém ao meu respeito. Quando eu tomo uma atitude de fé e digo: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, então eu passo a ser co-herdeiro do Senhor, e como co-herdeiro eu tenho direitos e obrigações também nesse reino. E um dos direitos que eu tenho um dos privilégios que eu tenho, vamos assim colocar, é de dizer que eu sou filho de Abraão. E como filho de Abraão, essa promessa da bênção e da multiplicação está sobre a minha vida. Porque Ele diz que a sua descendência, eu e você somos descendentes por adoção. Ah, pastor, eu não sou filho legítimo. Pois é. Eu não sei se meu pai e minha mãe me amaram quando me fizeram. Eu acho que eles estavam mais no rally rola. E aí eu vim. Você tem essa dúvida? Eu não sei. Eu não sei se meu pai e minha mãe realmente me desejaram. Essa dúvida os meus filhos não têm, porque nós sempre falamos: vamos fazer a Pamela, vamos fazer o João, né? Aquele dia, naquela hora, nós estávamos lá na rally rola, mas sabia que nós ia fazer os dois. Então eles foram desejados. Mas um filho adotado, por mais que ele seja rejeitado, ache que seja rejeitado, alguém o adotou, o amou e colocou no seu testamento: você é meu filho, por amor, eu desejei você, eu quero você como meu filho. Jesus olhou para mim e para você e disse assim: eu quero você como meu irmão, minha irmã. Deus olhou para você: ei, vocês são minhas criaturas, eu fiz vocês, vocês são do pó da terra, a minha imagem e semelhança, mas eu quero vocês como meus filhos. Deus deseja isso, que eu o tenha verdadeiramente como pai. Como pai. E eu falo com Deus, sabendo que Ele é soberano, sabendo com todo temor e tremor diante dEle, mas eu chamo Ele de pai. E eu me refiro a Ele como pai. E eu tenho que saber que Ele é meu pai. E eu tenho que chorar diante do pai, conversar com meu pai. E minha esposa diz assim: você está orando? Diz assim: olha, eu estou falando com o pai o dia todo. Qualquer problema que acontece, estou comunicando a Ele. Quando acontece a bênção, também estou comunicando a Ele e agradecendo a Ele.
em todo tempo, em toda oração e súplica, no Espírito. Então, todo momento. Quais são os momentos? Vários momentos, mas em todos eles Deus tem que estar. Todos eles Deus tem que estar. Isaac semeou naquela terra, então ele precisava de água. Água. Interessante que em Gênesis capítulo 1, verso 2, aonde que estava o Espírito? A terra era sem forma e vazia. Mas no verso 2 diz: e o Espírito pairava sobre as águas. As águas. Porque interessante como Deus coloca ali: o Espírito pairava sobre as águas. Porque ela tem um valor tremendo. Uma semente numa terra seca, a semente vai secar e não vai produzir. Se a semente for lançada numa terra que não tenha água, ela vai ficar ali, vai morrer. Talvez até ela queira nascer, um pouquinho de umidade que ela encontre, mas ela vai morrer sem água. E aí Deus me leva e olhar para Isaac naquele instante, e Deus vem e fala com Isaac, e os seus servos estão cavando um poço. Abimeleque vem, o medo deles era tão grande, que Isaac se tornou tão grande, que ele estava naquela nação. Veio os governantes ter uma conversinha com Isaac. Sabe o que eles vieram pedir? Olha, nós nunca colocamos a mão sobre você, nós cuidamos de vocês, mas nós queremos um acordo de paz. Porque estavam tremendo na base. Porque se Isaac resolvesse tomar conta daquela terra, ele tomaria. Porque o que estava com ele, porque eles reconheceram que aquilo que estava com Isaac era muito poderoso, que era Deus. Nós reconhecemos, eles disseram, nós reconhecemos que o Senhor é contigo. Nós reconhecemos que Deus é contigo. Nós reconhecemos que há uma promessa sobre tua vida. E nós queremos paz contigo. Interessante nesse processo, que a palavra nos diz que Isaac está ali naquele momento conversando com eles. E no outro dia, os servos dele chegam. Aleluia. Verso 32 diz assim: naquele mesmo dia, depois de eles terem ido embora, naquele mesmo dia os servos de Isaac vieram e deram notícia a ele acerca do poço que haviam cavado, dizendo: achamos água. E ele chamou aquele poço de Seba, por isso o nome da cidade, Beer-Seba, até o dia de hoje. Interessante, amados. Eu tenho que policiar essa palavra interessante, porque minha esposa já me corrigiu em relação a essa palavra interessante, porque eu falo muito interessante. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que quando Deus vem e fala com ele, sabe qual foi a primeira atitude de Isaac? Verso 25 diz assim: Isaac, pois edificou ali um altar. Depois de edificar o altar, invocou o nome do Senhor. Depois disso, então armou ali a presença de Deus está aqui. Ei, é aqui que eu vou ficar. Se Deus veio falar comigo aqui, eis aqui o altar do Senhor, e daqui eu não saio. Vamos armar a tenda neste lugar. E aí ele dá ordem aos seus servos, aleluia, comecem a cavar um poço neste lugar. Deus está aqui, a presença dele está aqui, então é aqui que eu vou ficar. E é nessa terra que eu vou cavar um poço, é nessa terra que eu vou encontrar água.
porque aqui o Senhor vai me abençoar. Aonde você está andando, meu irmão? Aonde você está andando? Deus tem falado contigo? Aonde você está andando? Você já edificou um altar para Deus? Um altar de oração, de presença? Aonde você está andando, Deus está e você já se estabeleceu aonde Deus tem falado contigo? E aonde você está procurando a água? A água é necessária. Como eu falei que ela é mais preciosa que a semente. João capítulo 4, verso 10. Respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe teria pedido, e ele teria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirá-la do poço, é fundo. De onde, pois, tens esta água viva? Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. A semente é importante, ela tem um peso, sim, mas a água é mais importante. Quem é a água? Quem é a água da vida? É Jesus. Se Jesus não estiver na tua vida, se Jesus não estiver na tua terra, se Jesus não estiver na tua tenda, se você não tiver um altar diante do Senhor Jesus, e Ele não for a água que brota no teu coração, se você não se tornar esse poço que jorra água, que jorra vida, que jorra a presença do Senhor, então a tua semente, por mais que você tenha semente, ela não vai produzir o fruto que deve ser produzido, a quantidade que deve ser produzida. Isaac semeou naquela terra e o Senhor o abençoou. O Senhor o abençoou. A tua vida, meu irmão, minha irmã, depende de Deus, depende do Senhor Jesus, depende das águas que provém do altar, provém da vida com Deus. Não é de um governo, não é de uma nação, não é de um prefeito, de vereadores. A vitória da tua vida provém de Deus, provém da fonte da água da vida. Isaac mandou cava poços, porque nós temos que encontrar água. Você precisa da água. Eu preciso da essência que é Jesus, porque Ele tem a água da vida. A água que tomamos, vamos tomar e logo vamos ter sede novamente. Ela é preciosa. Ela não tem cor, não tem gosto, não tem cheiro. Mesmo assim, ela é vida para o nosso corpo. Agora olha para Jesus. Que perfume gostoso do meu Senhor. Que aconchego gostoso Ele tem. Que som suave. Ele é lindo. Ele é celestial, ao ponto que eu não consigo ver a sua beleza, porque eu vou cair aos pés, com os meus joelhos e o meu rosto ao chão na sua presença. E você quer ser próspero e abençoado nessa terra? Você quer que as promessas de Deus se cumpram em tua vida? Então lance a semente na terra, aonde contém a água da vida. Lance a tua semente na presença do Senhor. Lance a tua semente perto aonde está o Senhor. Lance a tua semente diante do Senhor.
e busque o Senhor, invoque a sua presença, porque Ele vai se manifestar em tua vida, em tua casa. E quando Ele se manifestar, diga: Senhor, inunda o meu ser com a tua presença, enche-me, eu quero estar encharcado, eu quero estar mergulhado. Se o leão, o inimigo, aquele que ruge como um leão, mas não é o leão da tribo de Judá, sabe como você pode se esconder dele? É quando você não tem cheiro. E sabe quando você não tem cheiro? É quando você entra no rio, mergulha no rio e se esconde todo o teu corpo dentro da água. O leão não vai sentir o teu cheiro. Ele não vai atacar você porque você está mergulhado. Quer vencer o inimigo? Quer se esconder do inimigo? Quer derrotá-lo? É simples. Mergulha nas águas do Espírito. Esteja na presença do Senhor, ande na presença do Senhor, esteja com o Espírito Santo de Deus, esteja mergulhado nas águas do Senhor. O inimigo, você vai estar vendo ele, por isso que a palavra do Senhor diz: eis que te coloco lá em cima da torre, do palácio, para que você veja o inimigo por onde ele vem, e você possa traçar planos para derrotar o inimigo. Assim o Senhor quer que eu e você sejamos mergulhados no Espírito, nas águas do Senhor, para que o inimigo não te veja, mas você consegue olhar e ver o inimigo e vencê-lo. E você vai lançar a semente e ela vai produzir. Pastor, quais são as sementes que eu posso lançar? Você pode lançar sementes para a tua vida, e você pode lançar sementes para a vida dos outros, e você pode levar a semente chamada salvação, regada de oração. Há pessoas lá fora, meus amados, que estão indo para o inferno, porque eu e você temos nos calado. Eu vejo na oficina quantas vezes de pessoas que vão lá e a gente aconselha, a gente fala de Jesus. Quantas pessoas que receberam cura, que saíram da mesa de cirurgia e não aceitaram Jesus, mas eu continuo falando das águas, porque um dia Deus vai tocar no coração. Eu e você somos mais que vencedores. A promessa de Deus está sobre nós. Tudo que nós colocarmos as mãos, haverá bênção de Deus. Nós vamos semear e vamos colher 100 vezes mais. Amém? Amém, igreja? Você crê assim? Mas esteja onde o Senhor está. Habite aonde o Senhor se faz presente. Cave o poço onde tem água. Busque Jesus, porque Ele é a fonte das águas. Ele tem que estar no teu coração. E aí o Senhor vai ordenar a bênção sobre a tua vida. Deus vai vir falar contigo e ministrar na tua vida, e você verá a mão de Deus ao teu favor. Ainda que a gente está passando por tantas situações nesse tempo, tantas dificuldades, tantos problemas, mas você já olhou e já viu o quanto Deus te abençoou? O inimigo é campeão em colocar problemas e dificuldades para que você não veja soluções, para que você não veja a resposta de Deus. Você está aqui nesta noite. Você já agradeceu a Deus por estar aqui nesta noite? Quantas pessoas morreram em nossa nação? Quantas pessoas estão em dificuldade? Quantas pessoas o inimigo cegou e elas tiraram a sua própria vida? Porque desistiram de cavar o poço, porque tinha entulho, porque tinha dificuldades.
Eu te desafio nessa noite. Por mais que se levante as dificuldades, não desista, porque o Senhor é contigo. Continue lutando, porque você vai encontrar mais a cada dia a presença de Deus. E quando você olhar para trás, você vai ver o quanto Deus te sustentou, cuidou, e o quanto você foi abençoado. Essa semana eu olhei para trás. Essa semana eu dei uma olhadinha para trás da minha vida. Essa semana eu dei uma analisada. De uns 15 anos para cá. Eu chorei, agradecendo ao Pai. Pare um pouquinho, olhe para trás. Pastor, eu estou no meio do deserto. Que bênção! Você já está no meio do deserto, agora só falta mais um pouquinho para sair dele. Então, se você já chegou no meio do deserto, glória a Deus, meio caminho andado, só falta mais meio. Olhe com um olhar diferente. Pastor, eu não tenho jeito para a minha vida. Tem. Busca Jesus, que Ele vai te dar o que você precisa. Você pode estar numa terra, amados, aquele povo, se olhar para Israel, se você for olhar para essa terra, no meio do deserto você encontrar água, no meio de uma terra de escassez você encontrar água. Então é no meio da escassez, é no meio de onde não há vida, é ali que Deus diz assim: eu estou contigo, vou te abençoar, vou te prosperar, e você será uma bênção. Olhe para Abraão, olhe para Isaac, olhe para os grandes heróis da palavra de Deus. Leia a palavra, medite na palavra, busque na palavra, busque a essência, busque o Senhor, busque a presença, e rios de águas vão fluir em você. Em meio da adversidade, da dificuldade, você vai se encher de Deus e vai dizer: inimigo, bata em retirada, porque eu estou passando. É assim que Deus quer que você seja. Um soldado no meio da guerra, ainda que esteja ferido, mas que pega as suas armas e continua indo para alcançar a vitória. Aquele filme O Último Homem, aquele homem não desistiu de salvar vidas. É algo assim que você começa a assistir do começo ao fim. O Senhor nos chama para ser esse soldado que vai batalhar até o fim, até a vinda do Senhor. Porque eu estou, como Paulo diz, eu tenho um alvo e prossigo para ele e vou alcançá-lo. Então nada nessa vida, amado, pode fazer você desistir desse alvo, que é Jesus, porque Ele é a fonte das águas da minha vida. Amém? Te coloca de pé. Pastor, estou semeando, como você ouviu a palavra de oferta. Semeia boa semente, você vai colher bom fruto. Escolha boa terra. Procure a água, que é Deus, que é Jesus, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Se você buscar a presença, se você buscar cavar o poço na presença de Deus, a presença dele vai se manifestar. Você vai encontrar a água da vida e você será inundado da sua presença. Feche teus olhos. O Senhor está aqui nesta noite. O Senhor se faz presente neste lugar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó. Tebalabaxê de Candalamanai. Eu escutei essa semana, diz assim:
dízimo e oferta só para o Velho Testamento. Pois então, as promessas também estão lá no Velho Testamento, então você também não tem direito a ela. É uma realidade. Ah, mas pastor, o filho tem que honrar pai e mãe. Está lá no Velho Testamento. Quebre os paradigmas do teu coração. Quebre, desfaça algumas barreiras da tua mente. Abre o teu coração para Deus. Se entregue a Deus. Deixa que Ele cuide de você. Deixa que as águas de Deus venham te encharcar e você saia daqui molhado da presença de Deus. Que não há barreira, não há dificuldade, não há enfermidade, não há nenhuma empecilho, problema familiar, financeiro, saúde. Qual é a tua dificuldade, meu irmão? Qual é a tua dificuldade nesta noite? O Pai está aqui, então diga: Pai, eu preciso de Ti nesta área, Pai. O altar de Deus está aqui, a habitação do Senhor está aqui, a presença do Senhor está aqui. Então cava o poço, meu irmão, porque nesse poço, neste lugar tem água. Neste lugar tem água. Jesus está aqui, Ele é a fonte da água. Então fala com Ele nessa noite. Rasga o teu coração e diga: Senhor, eu quero, eu preciso, estou carente das tuas águas, estou carente da tua presença, estou carente, Senhor, de Ti. Eu quero mais de Ti. Quebra e desfaz toda a barreira mental, Senhor. Quebra e desfaz, Senhor, toda a barreira que está em meu coração. Mas que eu seja nessa noite, Senhor, tomado pelo Teu Espírito, e que eu mergulhe nas Tuas águas. Eu quero ser a semente nessa noite. Eu quero ser a semente e mergulhar nas Tuas águas, Senhor. Porque o Senhor vai te curar nessa noite, porque o Senhor vai te libertar nessa noite, porque o Senhor entra com providência na tua casa, na tua família, no teu emprego, no teu trabalho, na tua vida, porque o Senhor muda a tua história. Não são palavras apenas, mas são palavras que o Senhor coloca com temor e tremor neste lugar, nesta noite. Vem, Senhor, diga para Ele: vem e toma a minha vida, toma a minha casa, toma a minha família. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Eu quero mergulhar nas Tuas águas. Diga para Ele: eu quero mergulhar em Ti, Senhor. Eu quero ser cheio e sair daqui transbordante da Tua presença, do Teu Espírito. Eu quero, Senhor, eu retiro, Senhor, todo atrapalho, todo entulho, e mergulho em Ti nessa noite. Eu queimei minhas carroças. Deixa Deus te curar, deixa Deus te libertar.